E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Giovanni Rodrigues e hoje eu vou falar um pouco sobre a arte da tatuagem antiga. Você vai descobrir como as antigas civilizações faziam suas tatuagens e também seus significados. E se você gostar desse conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, que em breve estarei publicando mais conteúdos como esse. Então, vamos lá! O Antigo Egito foi uma das primeiras culturas a adotar as tatuagens como parte de sua prática cultural. Evidências dessas tatuagens foram encontradas em múmias que datam aproximadamente de 2000 anos antes de Cristo. É interessante observar que as tatuagens eram mais comumente encontradas em mulheres e estavam associadas a rituais religiosos e práticas mágicas. Os desenhos consistiam principalmente de pontos, linhas e símbolos sagrados. As tatuagens no Antigo Egito tinham uma significância especial dentro de sua sociedade. Elas eram usadas para marcar certas mulheres como sacerdotisas ou sacerdotisas em treinamento, simbolizando sua conexão com os deuses e sua dedicação aos rituais sagrados. Além disso, as tatuagens também eram usadas como proteção mágica e amuletos contra doenças ou forças malignas. Os desenhos e símbolos das tatuagens egípcias variavam dependendo do propósito e da crença individual. Alguns exemplos comuns incluíam imagens de divindades, hieroglifos, símbolos de vida após a morte, como o Ankh, e representações de animais sagrados, como o escaravelho. Cada símbolo carregava um significado único e podia representar proteção, fertilidade, boa sorte ou até mesmo uma conexão com o mundo divino. As tatuagens egípcias não eram apenas esteticamente atraentes, mas também carregavam um profundo simbolismo cultural e espiritual. Elas eram uma forma de expressão pessoal e um meio de comunicação com os deuses. Hoje em dia, as tatuagens inspiradas na antiga cultura egípcia continuam a ser populares, tanto por sua beleza artística quanto por seu significado histórico. Na Ásia, no Antigo Japão, a arte da tatuagem ganhou destaque. Conhecida como irezumi, as tatuagens japonesas eram inicialmente utilizadas para a forma de identificação de criminosos. No entanto, ao longo do tempo, elas se tornaram símbolos de status e bravura. Grandes composições cobriam o corpo dos samurais, retratando temas mitológicos e históricos. Essas tatuagens eram feitas através de técnicas meticulosas, utilizando ferramentas como agulhas de bambu ou metal. A prática da tatuagem no Japão remonta a milhares de anos, e sua história está entrelaçada com a cultura japonesa e suas crenças. Inicialmente, as tatuagens eram associadas à criminalidade, e o governo adotou a prática de marcar os criminosos como forma de identificação. Essas marcas, chamadas de irezumi, eram visíveis e serviam como uma espécie de advertência para a sociedade. Com o passar do tempo, a tatuagem começou a ser adotada pelos samurais, a classe guerreira do Japão feudal. Para os samurais, a tatuagem representava coragem, lealdade e honra. Eles acreditavam que as tatuagens podiam trazer proteção e poder durante a batalha. Além disso, as tatuagens também serviam como símbolos de identificação, permitindo reconhecer a qual clã ou família o samurai pertencia. As tatuagens japonesas eram feitas por meio de técnicas complexas e exigiam habilidade e paciência por parte dos tatuadores. As composições eram elaboradas e geralmente cobriam grandes áreas do corpo, como as costas, braços e pernas. Os temas retratados nas tatuagens incluíam elementos da mitologia japonesa, como dragões,
tigres, flores de cerejeira, demônios e deuses. Cada imagem tinha seu próprio significado simbólico. Atualmente, a tradição das tatuagens japonesas continua viva. Embora tenha passado por algumas transformações, muitas pessoas ainda procuram dos tatuadores especializados nesse estilo para obter tatuagens inspiradas na arte tradicional japonesa. As tribos indígenas do continente americano possuíam uma rica tradição de tatuagens que remonta a muitos séculos atrás. Embora o exemplo mencionado sobre os índios Sioux no norte dos Estados Unidos seja um pouco equivocado, pois eles não estão localizados no Egito. É verdade que várias tribos indígenas americanas praticavam a arte da tatuagem. Para muitas dessas tribos, as tatuagens eram consideradas um importante rito de passagem e desempenhavam um papel significativo na vida e na cultura dos indivíduos. Acredita-se que as tatuagens proporcionassem proteção espiritual e poderes especiais aos que possuíam. Os desenhos utilizados nas tatuagens eram variados e tinham diferentes significados simbólicos. Muitas vezes representavam animais, como lobos, águias, ursos e outros seres da fauna local, que eram considerados espíritos guardiões. Além disso, elementos da natureza, como sol, lua, estrelas, árvores e rios, também eram frequentemente retratados nas tatuagens. Os símbolos tribais também desempenhavam um papel importante nas tatuagens, representando a identidade e a ancestralidade de diferentes tribos. Cada símbolo possuía um significado único, conectando a história, aos mitos e à tradição oral transmitida de geração em geração. As técnicas de tatuagem variam de acordo com as tribos. Algumas utilizavam pigmentos naturais extraídos de plantas ou minerais, enquanto outras usavam instrumentos afiados para perfurar a pele e depositar a tinta. Essas técnicas antigas mostram a habilidade e a destreza dos tatuadores indígenas. Embora as tradições de tatuagens nas tribos indígenas americanas tenham sido influenciadas por fatores culturais e geográficos específicos, elas compartilham um profundo respeito pela conexão com a natureza e pelo poder espiritual atribuído às tatuagens. Hoje em dia, muitas dessas tradições continuam vivas e valorizadas como parte do patrimônio cultural das comunidades indígenas. Na Polinésia, as tatuagens eram uma parte essencial da cultura. Conhecidas como tatau, as tatuagens polinésias eram feitas usando instrumentos afiados, como ossos ou dentes de tubarão, que perfuravam a pele. Essas tatuagens eram consideradas uma forma de expressão artística, bem como um sinal de identidade e status social. As tatuagens na Polinésia tinham um significado profundo para os povos indígenas da região. Cada desenho representava uma história, uma linhagem familiar ou características pessoais. Por exemplo, um guerreiro polinésio poderia ter tatuagens que contavam suas realizações em batalhas ou sua posição dentro da sociedade. Além disso, as tatuagens eram um símbolo de status social. Quanto mais tatuagens uma pessoa tinha, mais respeito e prestígio ela recebia da comunidade. No entanto, o processo de tatuagem era doloroso e exigia uma grande habilidade por parte do tatuador. Portanto, apenas os indivíduos mais corajosos e respeitados se submetiam a esse ritual. Os tatuadores polinésios eram altamente reverenciados e suas técnicas eram transmitidas de geração em geração. Eles dominavam o uso dos instrumentos afiados e tinham um profundo conhecimento dos desenhos e significados simbólicos das tatuagens. Hoje em dia, as tatuagens polinésias ainda são valorizadas por sua beleza e significado cultural. Muitas pessoas ao redor do mundo optam por esses desenhos inspirando-se na rica tradição da tatuagem polinésia.
No entanto, é importante lembrar que a apropriação cultural pode ser problemática, e é essencial respeitar e entender a cultura e o significado por trás dessas tatuagens antes de adotá-las. Ao longo dos séculos, as tatuagens evoluíram e se adaptaram às diferentes culturas. Elas foram utilizadas para fins religiosos, rituais, ornamentais e até mesmo como marcação de status social. Hoje em dia, as tatuagens continuam a ser uma forma popular de expressão pessoal em todo o mundo, com uma infinidade de estilos e significados. Essa é apenas uma breve exploração das primeiras evidências de tatuagens em diferentes culturas antigas. A história completa das tatuagens é vasta e fascinante, mostrando como essa forma de arte corporal tem sido valorizada ao longo dos tempos e continua a evoluir na sociedade moderna. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um forte abraço e até mais.